Vamos falar aqui um pouco sobre as vantagens de estar preso nas penitenciárias do Fundão. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa, segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui do YouTube tratando do tema sistema prisional. Será que existe de fato pontos positivos de estar cumprindo pena a muitos quilômetros de distância da sua casa, o que a gente chama, principalmente no estado de São Paulo, está tirando cadeia lá no Fundão? Dando sequência na nossa série penitenciária, no vídeo anterior você acompanhou os pontos negativos, ou seja, tudo aquilo que é ruim, que prejudica, que atrapalha, né? Se você não assistiu esse vídeo, recomendo que você assista, porque esse aqui é um complemento para a gente fazer aqui um contraponto mesmo, né? Um balanceamento dos pós e dos contras, o que realmente vale, não vale, quais são realmente as vantagens de estar cumprindo pena no Fundão. Eu quero que você tenha em mente que a questão Fundão aqui, a minha percepção, é a clássica. O que seria essa percepção clássica? É aquela unidade realmente grande, a cadeia ela é grande, não são as penitenciárias compactas, estilo CDP. Eu tô aqui partindo de um pressuposto de uma cadeia realmente com uma estrutura maior. Fazer essa introdução que ela é importante, porque muitas vezes a pessoa fala, pô, mas meu marido, meu filho tá preso em tal lugar, lá a cadeia é pequena, não tem nada a ver com isso que você tá falando. Por isso que eu tenho que ficar batendo na mesma tecla aqui, aquele cara chato. Toda a unidade tem que ser analisada de forma isolada. O primeiro ponto positivo de cumprir pena numa penitenciária mais distante é a questão do número de presos na cela, diminui bastante. Então vamos imaginar que o cara estava num CDP, né, em torno ali de 30, 40, 45, tem unidades que tem 60 pessoas dentro de uma cela, e aí ele é transferido, ele vai de bonde para essa penitenciária do Fundão, e ele se depara em algumas celas pode ter 5, algumas pode ter 3, outras pode ter 7. O que eu quero dizer é o seguinte, há uma redução de pessoas, de presos por cela muito grande, né? Porque essas penitenciárias, normalmente elas têm muitas celas. Eu vou rodar aqui para você mais ou menos um pátio de uma penitenciária. Então, como você está acompanhando nessa imagem, você percebe que é um pátio maior, grande, tem muitas celas. E antigamente, eu sempre gosto de fazer esses paralelos aqui, mostrando para você o tempo histórico de como a cadeia foi sofrendo essa mutação. Antigamente, você conseguia morar sozinho numa cela, né? Então, o cara estava numa penitenciária e não precisava estar no Fundão, não. Numa penitenciária mesmo, morava 2, 3, quando estava muito cheio, aquela cela da penitenciária moravam 4. Por isso que eu falo, né, a cadeia ela sofreu muitas mudanças, tanto positivas quanto negativas, e trouxe assim coisas que realmente prejudicou muito o cumprimento de pena, porque a gente tem que imaginar o seguinte, o cara que tá cumprindo pena, muitas vezes a pena dele é longa, mas o cara vai passar lá 10 anos cumprindo pena, 15 anos, 20 anos, dependendo do crime que ele cometeu. Então, existem dois olhares aqui. E esses dois olhares a gente tem que ter um certo cuidado para analisar. É o olhar da família, ou seja, a família enfrentando todo o processo de visita, já tem vídeo aqui falando no canal sobre isso. E também tem a questão do preso, para ele cumprir a pena. Então, quando ele está no Fundão, para fazer o processo de cumprimento, a semana dele, a rotina dele fica mais leve em comparação ao CDP, ou até mesmo comparando a muitas penitenciárias que o sistema é mais compacto, que é mais escasso. Então você fazer esse filtro e analisar isso é uma coisa um pouco mais delicada. E lógico, tendo essa diminuição de preso, o segundo ponto positivo de estar no Fundão é realmente a questão do espaço físico, né? O espaço de você poder andar, um espaço de você poder fazer mais atividades. Normalmente essas cadeias do Fundão não tem tantas restrições, ele vai conseguir fazer uma atividade maior ali fisicamente falando, porque essas cadeias do Fundão oferecem um espaço físico melhor, e aí o preso consegue, né, distrair um pouco a mente dele, se caso ele não tiver um trampo, que normalmente não tem trampo nas penitenciárias, sempre é muito escasso a questão do trabalho nas penitenciárias, mas ele tendo esse benefício, entre aspas, do espaço físico, isso ajuda também no cumprimento da pena dele. Tá gostando do tema? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para nos ajudar a expandir essa mensagem para mais pessoas. Não assista sem comentar, deixar o like e, é claro, se inscrever aqui no nosso canal. E o terceiro ponto positivo do preso estar cumprindo pena numa penitenciária é que aumenta, logicamente, as chances
de conseguir um trabalho, né? Então ele pode arrumar algum tipo de trampo ali e isso vai ser muito benéfico para ele. Sempre gosto de deixar isso claro. A maioria dos caras que estão cumprindo pena querem trabalhar. Não caia nesse mito, o preso é vagabundo, lá não quer fazer nada, o preso não quer trabalhar. Tem os vagabundos que não querem, mas eu posso garantir que a maioria gostaria de estar preenchendo o seu dia com algum tipo de atividade, um trabalho, uma remuneração, por menor que seja. Por que essa remuneração, por menor que seja, para muitos, e eu vou falar isso em outro vídeo de forma específica, mas apenas fazendo um pequeno comentário, porque você tem que entender que a maioria dos caras que cumprem pena, eles não têm uma estrutura financeira boa na rua. É a família que mantém, e a família são pessoas assalariadas, são pessoas que têm muita dificuldade financeira. Então, vamos imaginar que o cara trabalhe na penitenciária e ele ganha ali um salário de R$500 por mês, a título de exemplo. Esses R$500 saindo das costas de uma mãe, de uma esposa, alivia demais no fechamento do orçamento familiar dessa pessoa, né? Com esses R$500, por exemplo, só a ponto de reflexão aqui, tá, gente? Esses R$500 o cara já consegue comprar os kits dele, sabonete, ele consegue ali se manter, né? Porque na cadeia você não tem muita coisa. Cadeia é o básico, mano. Cadeia é sabonete, pasta de dente, um presto barba. Não tem luxo. Na cadeia não tem luxo, entendeu? Você pega ali realmente que é o kit de sobrevivência. E estar no fundão aumenta um pouco mais essa questão dos trabalhos, né? A regra é que nas cadeias mais distantes ofereçam mais oportunidade de trampo. Não é uma regra geral, não se aplica em todas as unidades, mas fazendo em comparação aqui, realmente é melhor. Quarta vantagem de estar lá no fundão, distante, né, da capital, nas cadeias do fundão, é também a questão do estudo. Arquimedes, está dizendo para mim que nas cadeias mais próximas, nas penitenciárias, não tem estudo, não tem trabalho? Eu não estou dizendo isso. Eu não estou falando isso aqui nesse vídeo. Eu estou dizendo que, fazendo comparações, pelo um pouco de experiência que eu tenho, a tendência é que essas cadeias do fundão ofereçam mais oportunidades com as cadeias que estão mais lotadas, porque é uma questão de lógica. As cadeias do fundão não são cadeias tão lotadas em comparação a um CDP, em comparação a uma penitenciária mais compacta. Então, obviamente que isso ajuda para o cara, por exemplo, conseguir estudar, conseguir trabalhar, né? Por mais que seja um direito até mesmo garantido dentro da lei de execução penal, tá lá na LEP, tudo bonitinho, o preso tem direito a estudar, a trabalhar, mas não se cumpre isso na prática. Então isso é importante a gente dar uma equilibrada aqui para ter uma compreensão desse ponto positivo também. E esse estudo liga ao nosso quinto ponto positivo de estar cumprindo pena nas penitenciárias do fundão. E quando eu falo de penitenciária do fundão, agora eu quero fazer uma abrangência aqui em todas as penitenciárias, porque é realmente ter a biblioteca. Por exemplo, a maioria das unidades CDP não tem biblioteca. Então, se o cara quiser ler, é muito difícil. Às vezes entra por visita, tem uma dificuldade aqui e ali. Já nas penitenciárias, tendo a biblioteca, o cara pode, né, distrair a cabeça dele lendo um bom livro e o melhor, ele consegue transformar essa leitura em remissão de pena. Porque eu acredito que você saiba que fazer leituras também garante remissão de pena, estudar garante remissão de pena, trabalho garante também a remissão de pena. E até por isso que eu fiz um treinamento completo, com mais de 50 aulas, desmistificando tudo que é benefício, tudo que é direito do preso, do familiar do preso. Cara, sinceramente, quem é familiar tem que fazer esse treinamento. Não é porque eu quero aqui que você entre nessa comunidade, é porque, assim, realmente tem muita informação lá que é muito importante. Quer conhecer um pouco? Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição 4 aulas gratuitas para você assistir e buscar mais instrução a respeito disso. Assista, sem compromisso. Vê lá, tem uma informação que pode, de repente, te ajudar. O primeiro link fixado aqui no nosso comentário, só você clicar que você vai ser direcionado para assistir a essas 4 aulas. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que conhecimento ele é poder. Quanto mais conhecimento você trouxer para a tua vida, é melhor. Tem muitos caras cumprindo pena a mais, né? Porque não está assistido por um bom advogado ou porque a família não tem conhecimento. Então, conhecimento ele é poder. Só deixar claro aqui que muito desses pontos positivos que eu estou dizendo das cadeias do fundão
tem também nas penitenciárias mais próximas, tá bom? Então, estudo, livro, biblioteca, tudo isso se aplica em regra geral. Quando eu falo nessa questão de fundão, é justamente fazendo comparações, tá? Para deixar isso claro, porque de repente você vai falar, mas aqui na penitenciária tal também tem. Eu tenho ciência disso. Sexto ponto positivo é que no fundão ele vai ficar mais maduro, ele vai amadurecer mais, até como ser humano, como homem. Porque normalmente nas cadeias do fundão, o que acontece? Tem os caras mais velhos, normalmente é uns caras mais experientes, é uns caras que estão sofrendo há muitos anos na cadeia, muitos anos. Você vai para essas cadeias do fundo, tem cara que tá lá já há 20 anos, já tá cumprindo 20 anos. Então ele tem uma forma de enxergar o sistema, ele tem uma visão de vida, a conversa é outra, muitas vezes é mais silencioso também, porque esse cara também não quer trocar tanta ideia. Há sim uma mistura de personalidades que vai deixando o preso mais amadurecido, e automaticamente o cara fica também um pouco mais frio, né? Sétimo ponto positivo é a questão da rotina, que fica também mais tranquila. Muito daqueles emocionados que normalmente ficam no CDP ou até mesmo nas cadeias mais próximas, quando eles vão bater as costas no fundão, eles percebem que não é tão divertido como muitos acabam levando a cadeia. Tem muitos jovens que levam o sistema prisional como um parque de diversão. Essa é a real, esse é o papo reto. E quando eles batem as suas costas lá no fundão, que a gente chamava, né? Ele vai pro parque dos monstros, que vai catar uns caras mais malandros, esses caras que eu acabei de falar aqui pra você, que são caras com mais experiência. Se eles começarem a ciscar desse jeito, aí realmente vão ser punidos de forma muito forte, entendeu? Porque lá eles levam a cadeia muito mais a sério. Então, de certa forma, o ritmo, a rotina fica mais tranquila. O oitavo ponto positivo, eu queria agora estender tanto para a cadeia do fundão e também para as cadeias mais próximas, né? Aqui trabalhando na questão de penitenciária, que é a questão do preso trabalhando ter o pecúlio. Ou seja, o pecúlio ele é um salário que o preso recebe na unidade prisional quando ele está exercendo alguma atividade, ou seja, quando ele está trampando. Então ele vai receber uma conta, vai ter uma conta mesmo, uma conta tipo de banco, né? Uma conta bancária, onde será depositado esse valor, que ele vai ser remunerado pela empresa ou por algum trabalho que ele está ali prestando dentro da unidade prisional. E aí com esse pecúlio ele pode comprar, né? Vai descer uma lista, né? Tipo, vai descer uma lista lá de itens para ele comprar, sabonete, presto barba, tem lá os itens de cada unidade. E aí, muitas vezes, a família não precisa ficar mandando Sedex, a família manda uma coisa ou outra, mas bem de vez em quando, porque o preso já consegue se manter trabalhando, né? Então ele trabalha na unidade, tem esse salário, tem essa folha do pecúlio, e ele consegue ali, de uma certa forma, se manter sem dar tantos gastos para os familiares. Então essa aqui é uma vantagem muito importante na penitenciária que você não vai encontrar em CDP. A nona vantagem, e aqui é uma vantagem que eu quero trazer algumas ressalvas de reflexão. A nona vantagem é que ele vai ser obrigado a desconectar sua mente do mundo, porque muitas vezes ainda ele está no CDP ali, ele ainda tá meio conectado com o mundo, porque dependendo, ele acredita que vai pegar uma pena baixa, ou ele acredita que vai ser absolvido. Quando ele desce pro sistema, quando ele vai pra penitenciária, quando ele chega, por exemplo, num fundão da vida, ele é obrigado a fazer certas desconexões. Então ele tem que quebrar alguns vínculos, principalmente emocionais, justamente para encarar esse processo, que vai ser um processo muito doloroso, né? Para cumprir o tempo de prisão. Você fala, pô, Arquimedes, é um ponto positivo? É um ponto positivo porque se ele não fizer essa desconexão e o fundão vai ajudar ele nesse aspecto, ele vai enlouquecer. Simplesmente ele vai enlouquecer. A cadeia tem um potencial de fazer um cara enlouquecer se ele não trabalhar certas linhas e não mudar o foco de forma absurda. E a décima vantagem, que essa aqui não é nem uma vantagem assim que eu poderia colocar como última, é uma vantagem que também tem alguns pontos aqui que devem ser analisados depois com calma, e eu vou falar isso no vídeo específico quando eu falar de alimentação de penitenciária. Mas uma vantagem é que quem faz a própria comida da unidade são os próprios presos, então tem uma própria cozinha na penitenciária, então os presos vão lá, trabalham nessa cozinha, eles mesmos preparam a alimentação e você consegue perceber que o sabor da comida de penitenciária é diferente daquelas de CDP.
E aí eu não vou ficar aqui entrando nessa discussão, se é melhor ou pior, porque eu quero dizer que é diferente. É diferente o tempero, é diferente a forma de ser feita, né? Porque para eu falar assim, é melhor ou pior, é complicado. Você sabe disso, meu. Como é que você define o tempero bom da sua mãe, da sua esposa, de alguém que você come? É muito subjetivo isso. Então eu não gosto de ficar fazendo essas comparações onde a questão subjetiva está presente, né? Que é uma questão muito interpretativa. Tem caras que gostam mais das comidas da penitenciária, acham elas melhores no tempero, outros preferem dos blindadão mesmo, dos marmitex. Então é subjetivo. E é claro, deixar um convite para você conhecer a minha história chamada Lo-Debar, o submundo do crime, a vida na prisão. Esse livro que vai contar muito mais histórias sobre o universo prisional. Como você vai adquirir? Aqui embaixo na descrição, só você entrar no meu site, arquimedesnicastro.com.br, tem lá um link que você clica e você pode adquirir na versão física, ou se você também quiser, tem na versão digital. Além disso, dentro do meu site tem muitos e-books falando sobre o universo prisional e tem muitos treinamentos para te ajudar, te orientar, desenvolvimento humano. Gostaria de deixar esse convite para você participar e conhecer melhor o meu site aqui embaixo no link da descrição. E também fazer um convite para você entrar na nossa área de membros aqui do canal. Quais são as vantagens de você fazer parte da área de membros do canal? Um conteúdo exclusivo, um conteúdo onde eu vou contar histórias exclusivas que não estarão aqui no canal principal, aqui nesses vídeos principais. Tem a resenha completa do livro Lo-Debar, tô gravando capítulo por capítulo, lendo, pausando, comentando. E essa é uma forma que você tem também de apoiar o nosso projeto aqui, apoiar o meu canal. É muito difícil monetizar esse canal justamente porque o tema que eu trato aqui é um tema pesado, então é quase impossível fazer monetização aqui justamente por conta dessas restrições e as políticas do próprio YouTube. Então se você gosta desse meu trabalho e quiser apoiar o nosso projeto, não se esqueça de entrar na área de membros, também tem aqui um link na descrição para você fazer parte. Muito obrigado pela sua atenção, eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Até nosso próximo encontro. Valeu!